Direto. Um programa com a apresentação de Luís Carvalho. Às segundas-feiras a partir das 7. Ora, estamos de volta para a segunda hora do seu clássico do desporto da Rádio Perdes, à segunda-feira, o Livre e Direto. E nesta segunda hora vamos falar de judo e também de outra modalidade relacionada com o judo, o jiu-jitsu, e espero que esteja a pronunciar da forma correta. Para isso, e convidei e agradeço desde já o facto de terem disponibilidade e ter aceito o nosso convite para estar aqui presentes, o mestre António Anjinho e Ricardo Araújo, ambos membros da Casa do Benfica de Santarém, da secção de judo. E antes de passarmos à conversa com os meus convidados, só fazer aqui uma breve introdução ao judo, uma muito breve história do judo. Esta modalidade é um desporto de combate praticado como arte marcial, fundado por Jigoro Kano em 1882. Os seus principais objetivos são fortalecer o físico, a mente e o espírito de forma integrada, além de desenvolver técnicas de defesa pessoal. O judo teve uma grande aceitação em todo o mundo, pois Kano conseguiu reunir a essência dos principais estilos e escolas de jiu-jitsu a outras artes de luta praticadas no Oriente e fundi-las numa única e básica. O judo foi considerado desporto oficial no Japão nos finais do século XIX e a própria polícia nipónica introduziu-o nos seus treinos. O primeiro clube judoca na Europa foi o londrino Budokai, em 1918. Com milhares de praticantes e federações espalhados pelo mundo, o judo tornou-se um dos desportos mais praticados, representando um nicho de mercado fiel e bem definido. Não restringindo seus adeptos a homens com vigor físico e estendendo seus ensinamentos para mulheres, crianças e idosos, o judo teve um aumento significativo no número de praticantes. Sua técnica utiliza basicamente a força e equilíbrio do oponente contra ele e palavras ditas pelo mestre Kano para definir a luta, arte em que se usa ao máximo a força física e espiritual. A vitória, ainda segundo o seu mestre fundador, representa um fortalecimento espiritual. 3 princípios que inspiraram Jigoro Kano quando a eleição do judo foram o princípio da massa eficiência com o mínimo de esforço, o princípio da prosperidade e benefícios mútuos e o princípio da suavidade, ou seja, o melhor uso de energia. Meus caros amigos, o mestre António Anjinho e Ricardo Araújo, mais uma vez o agradecimento por terem aceito o nosso convite. Começo pelo mestre António Anjinho. Apresente-se, para quem o conhece-o muito bem, mas para quem não o conhece tão bem, agradecia que se apresentasse e, acima de tudo, como é que o judo apareceu na sua vida. Ora, portanto, já referiu que sou António Anjinho e apareceu na minha vida, como se calhar na vida de tantas outras pessoas, uma certa surpresa, porque era uma modalidade ainda não conhecida, de uma forma alargada. Hoje, as imprensas, as outras tantas formas de comunicação que hoje nos chegam, que qualquer coisa de que temos dúvida, imediatamente temos a resposta. E nesta altura surgiu, na verdade, para mim, uma modalidade porque eu tinha necessidade de ter uma atividade física. Até posso dizer, por razões de saúde física. E hoje tenho grandes êxitos na minha vida, em termos físicos, estou-me a repetir, precisamente por uma prática desta modalidade, e que podia ser outra, efetivamente. Mas, quando ela surgiu em Santarém, do meu conhecimento, porque depois temos aqui o Ricardo Araújo, que é um atleta mais antigo do que eu, o professor Prista Caetano, que é um homem que chega a Santarém com judo, vindo de uma escola de Beja, que é a primeira escola em Portugal. Uma primeira escola de judo. Santarém surge porque houve aqui alguns elementos que tiveram um contacto na Polícia Militar, nomeadamente em Moçambique também numa escola, porque alguns técnicos portugueses, e o espaço lá era Portugal, não é, efetivamente, mas portanto estavam lá deslocados e a área militar acabou por ter um conhecimento direto desta atividade. E então foi essa curiosidade em que 2, 3 elementos aqui em Santarém, e tendo vivido já, digamos, uns certos momentos de judo, o quiseram implantar aqui em Santarém. E claro, foi uma surpresa, era algo que não nos dizia nada, digamos assim, mas era sempre muito, muito importante, porque era uma arte marcial, e uma arte marcial parecia-nos de facto algo que nos ajudava a ser superiores ao que éramos efetivamente. E em 73, em setembro de 73, o judo chegou a Santarém, e houve de facto uma adesão muito grande, uma grande surpresa, e depois eu fiz a opção pelo ensino, porque achei que Santarém
a forma como estava a desenvolver o judo era uma forma um pouco precária, porque as pessoas, os técnicos vinham de fora, eram tempos muito, muito curtos, eram 2 momentos de 50 minutos, e isso não daria, enfim, o efeito que se pretendia dessa modalidade, porque depois começou também, menos qualificada a pesquisa, mas comecei a fazer e verifiquei que o judo, para ser aquilo que eu comecei por idealizar, tinha que ter, de facto, uma intervenção superior. E então surgiu a oportunidade, entreguei-me ao ensino, continuando a ser atleta nessa altura, porque era atleta de competição e treinador, e desenvolvi com pessoas que também ajudei a crescer, a criar de facto uma escola que tivesse a iniciação, a formação, a competição nas várias classes etárias, e hoje há resultados extraordinários. Ricardo Araújo, também agradecer mais uma vez a sua presença e ter aceito o nosso convite. A mesma coisa que pedi ao mestre António Anjinho, apresente-se e diga também como é que o judo apareceu na sua vida. Ora, eu sou Ricardo Araújo, comecei com o judo quando ingressei no Liceu de Santarém, que foi precisamente no mesmo ano em que o mestre Perista Caetano trouxe para Santarém o judo vindo da primeira escola de Beja, aluno do mestre Kiyoshi Kobayashi, que foi quem trouxe o judo para Portugal. Fiz judo durante 6 ou 7 anos, entretanto terminei o liceu e, como não havia continuidade, não havia mais nenhuma escola de judo em Santarém, tive forçosamente que parar com o judo. Entretanto, a minha vida profissional alterou os meus horários e o judo ficou por aí. Agora, à questão de 10, 12 anos, regressei ao judo porque o meu filho mostrou vontade de ingressar no judo na Casa do Benfica, e eu ia pô-lo, ia buscá-lo, e o bichinho começou outra vez a ativar, e eu tive conhecimento que o mestre António Anjinho estava a dar judo numa modalidade já numa vertente mais eventualmente de defesa pessoal, e eu gostei da ideia, agradou-me, e pedi ao mestre António Anjinho se podia ingressar na escola dele como aluno, e daí para cá tenho vindo a fazer algumas atualizações, curso de treinadores, outras graduações, e neste momento estou a treinar com o mestre António Anjinho. Nota-se uma evolução notória no judo, e agora pode falar não só a nível local, mas também a nível nacional. Nos últimos anos houve todo um boom, principalmente a partir do momento em que nós começámos a ter atletas a nível internacional e a nível olímpico, e isso trouxe essas mesmas consequências de que o judo começasse a aparecer mais nos mídia, e que tivesse outra divulgação e as escolas tivessem mais procura. Trabalho, mestre António Anjinho, não sei se o aparecimento do judo não começou aqui na Casa do Benfica, não? Não, eu tinha vontade de melhorar a informação que dei. Em Santarém, ainda que com desconhecimento da população, porque estava conjugado a um espaço escolar, era o Liceu Sá da Bandeira, onde o professor Perista Caetano era professor de Educação Física e inseriu naquele seu espaço de ensino a área do judo. E, na verdade, esse judo tornou-se oficial, mas limitado ao espaço do então liceu e, portanto, escolar. O que quer dizer que, quando o judo chega a Santarém via Casa do Benfica, desconhecia de certo modo a existência do judo em Santarém, porque estava limitado àquele polígono escolar. E podes dar um breve historial do que foi a evolução, do que foi todo este trabalho que tem sido desenvolvido por parte da secção de judo da Casa do Benfica de Santarém nos últimos anos? Dar-nos aqui também uma perspectiva para quem não está tão conhecedor, para quem não está tão por dentro da realidade do judo local. O que é que tem sido esse trabalho e essa evolução por parte da secção de judo da Casa do Benfica de Santarém? O judo de Santarém tem um pouco a ver com o coração. É uma atividade que desenvolve, de facto, o conhecimento de vários níveis, desenvolve o corpo, a mente, mas o coração é uma peça que está muito implantada neste espaço. Porque todos nós somos amadores, e é no pós-laboral que nós entregamos esta causa. E, na verdade, os grandes ideais e, digamos, os resultados que iam surgindo,
E eu posso dizer aqui que tivemos logo de início uma figura que foi referência e continua a ser um delegado, não podemos deixar de referir. Foi uma criança que chegou às nossas mãos com 7 anos, saiu aos 18 porque Santarém naquela altura não tinha uma oferta académica como tem hoje, e naturalmente que as nossas crianças aos 18, 19 anos tinham que sair para outras cidades onde, enfim, os seus objetivos académicos estivessem presentes. Começámos a perceber que, na verdade, porque o Nuno Delgado já saiu daqui tricampeão nacional, assim como outros atletas, o João Dias, tantos outros, não vale a pena estar a referir, atletas que nos estavam a provar, digamos, a testemunhar que efetivamente o trabalho que estávamos a fazer tinha êxito. Naturalmente que lhes entregámos a formação contínua, fizemos o possível para que, de facto, o nosso conhecimento estivesse atualizado, até porque a nossa federação é exigente na formação dos técnicos. Nós temos que, no máximo de 2 em 2 anos, temos que fazer reciclagem, e esta reciclagem passa por várias disciplinas: pedagogia, psicopedagogia, metodologia do treino, traumatologia, técnica. Portanto, temos aqui uma série de disciplinas da qual temos que estar atualizados. E, portanto, essa atualização, essa vontade de vencer, porque o atleta que se entrega às causas quer vencer, e por isso é que chega ao pódio, ou às metas, é por acreditar, e, na verdade, esses êxitos que foram surgindo levaram-nos a ter uma vontade de fazer melhor. E essa entrega foi de tal ordem, por todos nós, que estamos inseridos nesta equipa da Casa do Benfica, eu, o Jorge Vítor, o Carlos Ricardo, o Pedro Vargas, o Jorge Araújo, não é? Ricardo Araújo. Perdão, vou buscar o meu colega, o Jorge. Mas eu não devia ser Jorge, mas puseram-lhe Ricardo, não tem mal. Ficava-lhe também bem. Portanto, são todos estes elementos que se entregaram de alma e coração às causas. Os resultados começaram a surgir, nacional e internacionalmente, e, na verdade, quisemos provar. Só tínhamos uma dificuldade em relação aos grandes centros, que às vezes era colocada essa interrogação. Será que os técnicos de Lisboa são mais qualificados? Os técnicos de Lisboa só tinham uma vantagem, é que deslocavam-se durante 5 minutos de autocarro ou de metro. Nós tínhamos que fazer 2 horas de automóvel, não é? E pegar portagens e combustíveis, mas íamos aos mesmos estágios, aos mesmos treinos, e essa formação levou-nos a ter, de facto, êxitos extraordinários, do que nos sentimos, podemos dizer, vaidosos. E os resultados, hoje a nível nacional, somos um clube com um patamar à semelhança de outros clubes. Já lá vamos falar também sobre esses êxitos. Ricardo, é correto afirmar-se, e agora pegando as palavras do mestre António Anjinho e da questão da chegada de Nuno Delgado com 7 anos às mãos dos técnicos da Casa do Benfica, é justo afirmar-se, quer a nível local, quer a nível nacional, que há um judo antes de Nuno Delgado e um judo depois de Nuno Delgado, diferente, ou não corresponde, isto não corresponde à realidade? A única modificação que eu vejo no judo após Nuno Delgado é uma maior acreditação, digamos, porque foi isso que nos trouxe-nos uma divulgação muito maior do judo. Julgo que o judo se faz da mesma forma, talvez um pouco mais competitivo, para que possamos conseguir outros resultados, mas o judo é sempre judo. Mas notou-se, ou terá-se notado, após a conquista do Campeonato da Europa em 1999 e acima de tudo a medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Sydney, um aumento dos praticantes de judo devido a essas conquistas? Sim, com certeza que sim. O judo tornou-se mais visível e houve uma maior aceitação e houve uma maior procura de dojos, eu penso que de uma maneira geral, por todo o país, porque nós assistimos a isso aqui em Santarém. Falou nas conquistas, da pesquisa que eu tive a oportunidade de fazer, detecta aqui o judoca Cristófa Lopes, que na categoria de menos 100 kg foi campeão nacional de sub-23 em 2009, Duarte, campeão nacional de júniores na categoria de menos de 66 kg nos campeonatos de 2010. Também a Casa do Benfica de Santarém, que venceu a Liga de Madrid em judo, só não consegui apanhar aqui foi a data. Ou seja, há, como disse o mestre António Anjinho, o trabalho começou a dar resultados a nível destas conquistas a nível nacional. Ou seja, houve uma lança em África, passa a expressão, de um clube de província no meio dos tubarões, entre aspas, do judo nacional? E houve.
Nós desenvolvemos aqui, também foi uma experiência muito interessante, uma série de torneios ibéricos cidade de Santarém, que nos levou, digamos, a partilhar o nosso conhecimento com elementos para lá da fronteira, que nos levaram também a crescer, porque esse contacto com a mesma disciplina, mas desenvolvida em espaços geográficos diferentes, também nos leva a fazer uma leitura do trabalho que devemos desenvolver. E, portanto, todo esse trabalho em que nos entregamos, porque são os pequenos resultados, e se calhar se eu fosse cozinheiro e fizesse agora aqui uma sopa e o Luís Carvalho me dissesse, a sopa está muito boa, eu se calhar ficava com a curiosidade de voltar a fazer outras sopas, enfim, outros pratos, porque começava a despertar em mim o conhecimento, o interesse. E se calhar também foi esses pequenos resultados na origem que nos levaram a caminhar de uma forma mais intensiva e mais entregue à causa, e que depois os resultados hoje são de facto evidentes. Qual é o universo? Enfim, o interesse pela modalidade. Não digo propriamente o interesse, porque interesse já existia. Não havia. Portanto, havia essa nuance da localização que provocou. Que limitou, de certo modo, a opção pela nossa modalidade. Podemos dizer que temos atletas dos 8 aos 80 anos? Ou... Pode crer. Vamos até aos 68, tenho de certeza. Já é a idade do mestre António Anjinho. E já tive o nosso Dr. Goulart, que tem mais qualquer coisa do que eu, também já foi nosso atleta. Portanto, E a nível de feminino, com também uma boa, uma forte presença feminina no judo? Hoje a mulher não é pela igualdade que se implantou, mas sim porque ela reconheceu também no judo o interesse. Tivemos desde sempre mulheres, muitas mulheres, naturalmente mais homens, mas temos bastantes mulheres a praticar e, de facto, com, digamos, o mesmo empenho e o mesmo resultado, digamos assim, em patamares de resultado, iguais aos nossos homens, de todos os tamanhos. Temos estado à conversa, uma excelente conversa, aliás, com o mestre António Anjinho e com o Ricardo Araújo, a falar-nos da sua paixão, da sua grande paixão em termos de modalidade, que é o judo. Faremos agora aqui uma pequena interrupção para os compromissos publicitários. Já voltaremos para a última meia hora do nosso programa, onde vamos falar, que é inevitável, do mestre Kobayashi e também dessa modalidade ligada ao judo, que é o jiu-jitsu. Portanto, até já, voltaremos dentro de poucos minutos. Ora, estamos de volta para a última parte do nosso programa Livre e Direto. Estamos à conversa com o mestre António Anjinho e com o Ricardo Araújo. E, curiosamente, enquanto estávamos aqui na pausa para os compromissos publicitários, o mestre António Anjinho estava com o microfone fechado a dar-me conta de um projeto interessante de ligação e de envolvimento dos pais com os seus filhos atletas, e que eu agora pedia ao mestre António Anjinho para, agora de microfone aberto, poder dar ao todo o auditório da Rádio Pernes dar conta desse projeto e desse trabalho que foi efetuado pela Casa Benfica de Santarém. Ora, como eu não tive a oportunidade de começar em criança a prática do judo, comecei aos 28 anos, apesar de nessa altura tínhamos muitas crianças também, quando a escola começou, com os técnicos que vinham de facto fora de Santarém, crianças começaram. Eu é que era uma criança com 28 anos e achei que era importante, portanto, depois neste meu projeto, desenvoltura do meu projeto e da equipa com quem trabalhava, desta desenvoltura do trabalho que estávamos a criar, ter uma interação dos pais. Eu costumo dizer que fazia uma pedagogia para dentro e para fora do espaço de treino. E sentia que os pais, os pais como eu, também eram leigos, e eu fui leigo, eu desconhecia a modalidade, que tinham uma necessidade de conhecer a modalidade, como ela se desenrolava, digamos assim, também o conhecimento das regras de arbitragem. Para quê? Para quando estavam a assistir às provas onde os seus filhos estavam inseridos, conseguissem fazer uma leitura qualificada. E então acabei por criar um espaço onde os pais... Era mais uma classe etária, onde os pais estavam também a fazer uma aprendizagem do judo. Naturalmente, que foi aí que eu comecei a inserir uma componente de defesa pessoal. Era um elemento apelativo para quem é adulto, para quem está a fazer uma prática de uma modalidade entendida como arte marcial, ter um conhecimento, e também a rua hoje nos convida a fazer algo mais. E acontece que, na verdade, foi um trabalho muito interessante, onde os pais se sentiram envolvidos, ou sentiram, enfim, formando-os e, de facto, a ter a possibilidade de fazer uma leitura muito mais atenta e qualificada daquilo que os filhos estavam a ver nas provas. E hoje até é curioso
que os filhos, por razões académicas, se ausentaram do nosso espaço, da cidade e do espaço de treino, e ficaram os pais. Temos muitos pais que ainda hoje continuam a treinar, e depois surgiu, na verdade, a arte que é a origem do judo, que é o jiu-jitsu, mas depois falaremos mais à frente. Mas, portanto, houve este trabalho, digamos assim, de criar uma pedagogia dentro e fora do treino, para que o conhecimento dos pais fosse um conhecimento concreto daquilo que os filhos estavam a desenvolver e fazer uma leitura muito mais capaz e poder, na verdade, terem a consciência de que os filhos estavam a fazer, enfim, fazia sentido. Não é? Extremamente importante esta mensagem que o mestre António Anjinho agora aqui passou, porque se isso fosse levado à prática em modalidades de maior destaque, e claro que estamos todos nós a lembrar do futebol, se calhar muitos dos problemas que não se passam nos campos por aí fora, em que os pais muitas vezes têm atitudes vamos lhe dizer assim, menos corretas com os árbitros e com os adversários, que eram evitáveis se essa pedagogia fosse implementada, do ensinamento da regra, do ensinamento das regras e do desporto, e se calhar seria extremamente importante essa pedagogia noutras modalidades. Ricardo Araújo, fale-nos agora, para quem não tem um conhecimento muito aprofundado pelo judo, e eu confesso que não o tinha até durante o fim de semana que tive que preparar algum material para esta conversa. Diga-nos o que é composto o equipamento dos atletas, as graduações. Portanto, fale-nos um pouco sobre esta logística, entre aspas, do judo. O equipamento do judoca é um equipamento simples, é composto por um casaco, uma calça e um cinto, e cinto esse que reflete a graduação do atleta. Nós temos seis níveis até atingirmos o primeiro dan, o cinto negro. Portanto, temos o branco, com o qual iniciamos, posteriormente amarelo, laranja, verde, azul, castanho e, então, o primeiro dan, o cinto negro. O que é que posso dizer mais? É caro o equipamento? Há equipamentos para há equipamentos acessíveis para se poder começar a treinar. O equipamento é acessível. Depois, ao nível de alta competição, equipamentos já começam a ser um bocado mais caros, porque são equipamentos mais resistentes, feitos de outra forma, com outra espessura, com outra gramagem de tecido. E tudo isso é legislado a nível internacional como regra de competição. Pelo que eu pude apurar, e se eu estiver a dizer algo mais genérico, naturalmente os meus caros amigos podem me corrigir, o equipamento base, a cor do equipamento base é branco, mas pode ser utilizado o azul em competições para de distinguir do adversário. Eu penso que não estou a dizer nenhum disparate. Se me dá licença, exatamente. Durante muito tempo havia o branco e o vermelho, que destacavam essa diferença dos dois elementos que estavam em causa, mas derivado, digamos, à imagem para o exterior, nomeadamente através das televisões, era difícil, de facto, identificar quem era um e quem era o outro. E até para o árbitro, muitas vezes, derivado à evolvência dos corpos, era tão rápida que a leitura era difícil de ser feita. E então criou-se, de facto, estas cores contrastantes, do azul e do branco, que permitem que haja uma leitura muito mais facilitada no processo da leitura do árbitro ou até do próprio público, não é? Os praticantes de judo classificam-se em quantos grupos? Em 2 grupos? Mais. Juvenis, esperanças, júniores, séniores e depois os outros, os velhinhos, que também agora... E quantas graduações? Os veteranos. Quantas graduações são? São 6 até o primeiro dan e depois primeiro dan até 10º dan. Essas cores são classificadas até castanho, são classificadas como graduações de aluno e diz-se isto de uma forma, genérica. E que as situações de graduação negra, que depois também mudam de cor mais tarde, são as graduações dos professores, não obrigatoriamente. Mas havia esta diferença de... Passamos agora para um tal... É inevitável e é incontornável, ainda por cima porque, infelizmente, ele faleceu em 12 de setembro do ano atrasado, que é o mestre Kiyoshi Kobayashi, que é considerado como o pai do judo português. Ele que chegou a Portugal em 1958, que era médico de profissão, que inicialmente previa só passar por cá 2 anos e depois ficou
cá tantos e tantos anos. É ele, claramente, o pai do... É ele que introduz o judo em Portugal? Podemos dizer que sim, mas ele chegou de várias formas. Através de indivíduos que vinham de fora das nossas fronteiras e chegavam com o jiu-jitsu, com um judo mais na área da defesa pessoal, digamos, menos académico. E Jigoro Kano era um delegado do Japão para a Europa e que fez a opção por Portugal. Naturalmente, quando se inseriu em Portugal, reconheceu que os portugueses, de facto, são pessoas com um coração muito qualificado e que o receberam de braços abertos, e ele sentiu-se, de facto, muito envolvido nesta cultura e no interesse que encontrou nos seus alunos, e eu tive a oportunidade também de ser aluno direto, o que me dá, enfim, um grande prazer. Um homem de grandes princípios, um homem que traduzia os princípios de Jigoro Kano, porque Jigoro Kano era um homem de baixa estatura, de princípios muito especiais em termos do interesse, da defesa da pessoa humana. Tanto que ele criou uma modalidade em que ele tivesse a oposição ao seu inimigo, digamos assim, sem o magoar. Ele queria demovê-lo da sua intervenção, mas queria fazer algo em que não me magoasse muito, mas tivesse resultados, que conseguisse, de facto, ter um resultado efetivo. E o Kiyoshi Kobayashi foi, de facto, um homem que implantou todos esses princípios, cativou a nossa população de tal forma que não o deixámos sair. E que hoje nos sentimos, de facto, tristes, digamos assim, por não termos mais tempo presente, porque era um homem com um conhecimento extraordinário e com uma comunicação e, ao mesmo tempo, exigência na qualidade dos trabalhos que se desenvolviam. O que é que o mestre António Anjinho falou ainda agora, que a Federação Portuguesa, e acredito que a Federação Internacional, é extremamente exigente com a formação dos seus técnicos. Havendo técnicos qualificados, e tão qualificados, como tenho percebido, o que é que falta, se é possível de definir isso, para que o judo consiga conquistar, não é, eu sei que não será isso o fundamental, mas para que o judo consiga conquistar mais títulos europeus, mundiais ou medalhas nos Jogos Olímpicos? Falta condições de trabalho, espaços, tempo, ligação com a escola? Se calhar passa por aí, pela ligação com a escola, com o judo ao nível logo de escola, começar logo pela escola. E continuar progressivamente, porque quanto mais novo se começar no judo, se nós começarmos a respirar judo bem cedo, com muito mais facilidade progredimos, até porque as crianças assimilam com uma facilidade imensa, e a partir dos 4, 5 anos, se nós tivermos meninos, crianças a começar a fazer judo a outro nível, eles com muita facilidade assimilam tudo o que é movimento, tudo o que é desequilíbrio, e eu julgo que falta realmente começarmos com o judo mais cedo. Eu penso que o Nuno Delgado está hoje a desenvolver um trabalho nesse sentido, de forma a que, na verdade, o embrião se faça muito mais cedo e que o crescimento da pessoa se desenvolva muito mais rápido. Eu, por exemplo, comecei com 28 anos, como disse há pouco, aos 33, 34, 35 anos estava a fazer competição. Eu recordo até de uma notícia em que se dizia António Anjinho, aos 30 e tal anos, faz a sua primeira medalha nacional. O que aos 30 e tal anos seria um velho no desporto, porque eu não comecei aos 7 anos, nem aos 5, claro. Comecei aos 28. E nessa altura que fui 3 vezes internacional ainda consegui dar conta do recado. Mas aparece esta notícia, o que demonstra que, na verdade, a interpretação era feita em função do começar cedo. E esse começar cedo é, de facto, uma grande razão para que o futuro haja uma estrutura física, técnica, atlética, digamos assim, com resultados que depois podem ser evidentes. Esta atual geração de judocas, e eu posso citar aqui alguns nomes: Telma Monteiro, Joana Ramos, Ana Cachola, Nuno Carvalho, André Soares, André Alves, Célio Dias, Tiago Rodrigues, tem capacidade, acredito que temos, mas tem possibilidades de conseguir atingir também medalhas e conquistas e títulos, como aconteceu, quer com o Nuno Delgado e também já com Telma Monteiro, é claro. Não, todos os atletas têm essa condição, desde que lhe seja criado espaço e tempo para o efeito. Porque durante muito tempo o atleta tinha que se entregar às causas académicas, às causas profissionais. Eu, por exemplo, não posso ser um exemplo propriamente dito dos dias de hoje, mas eu estava ligado a uma empresa onde tinha a minha atividade profissional e depois ao fim do dia ia treinar. E penso que durante muito tempo
uma grande maioria dos atletas tinham esta versatilidade das suas vidas, em que estavam, efetivamente, academicamente a prepararem-se. Houve atletas que fizeram opções. Ou sou um atleta de referência, ou sou um académico mais cedo do que efetivamente vou ser. Eu, por exemplo, houve pais que fizeram uma opção, enfim, meu filho está aqui a fazer uma carreira. Se calhar fosse uma carreira que economicamente lhes desse uma estrutura, exato, se calhar os pais faziam opção pela área desportiva. Mas como o judo até hoje ainda não permite que seja profissional, que recolha de facto, enfim, capacidade de viver à sombra do desporto, sem outro suporte, talvez haja essa limitação. Mas todos os atletas têm condições para isso. Tem que haver, de facto, algo que lhes permita a liberdade de treino. Nos últimos anos tem ideia, pode ser o mestre António Ginho ou o Ricardo, tanto faz, tem ideia se tem havido uma evolução positiva ou negativa do número de atletas? Agora já não falo a nível local, falo a nível nacional. Evolução positiva ou negativa do número de atletas e até de clubes a praticar o judo? Pode ser o Ricardo, que tem falado menos. Sim, eu julgo que sim, que tem havido uma explosão na área do judo, uma explosão de atletas. Por toda a divulgação, pela facilidade de acesso aos dojos, às áreas de treino. E voltando um bocadinho atrás, eu posso referir um trabalho que foi feito aqui na Casa do Benfica, por alunos atletas da Casa do Benfica, que, estando em desporto, fizeram uma recolha, fizeram um trabalho ao nível das escolas primárias da divulgação do judo, e nós conseguimos, nessa altura, conseguimos que várias crianças que estavam nas escolas primárias começassem a treinar connosco. Portanto, logo aí nós vamos buscar uma quantidade de atletas mais jovens com mais possibilidade de crescerem no judo e crescerem mais. Em relação à situação de nós podermos ou não ir mais longe, eu posso referir que 2 dos atletas que normalmente... Lembrando sempre, peço desculpa de interromper, lembrando sempre que não estamos a praticar o desporto sozinhos, né? Exatamente. Temos atletas de todo o mundo com excelentes também capacidades e qualidades. Portanto, nós às vezes parece que, desculpem eu ter agora interrompido o seu raciocínio, mas eu próprio, se calhar, estava a cometer um erro quando falava das medalhas. Parece que nós queremos exigir a Portugal o que não se exige, se calhar, a outros países de maior dimensão a nível do... Estamos a falar do judo, como podíamos falar de outra modalidade. Mas, Ricardo, peço desculpa de ter interrompido. Isso é que 2 dos atletas que costumavam vir fazer os torneios, as competições pela Casa do Benfica, são atletas. Um deles é um luso-francês, que é o Christophe Lopes, que faz questão de ser atleta da Casa do Benfica, muito embora viva em França, não sei precisar onde. Esse atleta treina todos os dias em França. Todos os dias tem 2, 3 horas de treino, ao nível escolar. Outro atleta, que é o Eduardo Leonardo, que está em Inglaterra já há uma quantidade de anos, lá também faz questão de treinar no mínimo 3 horas por dia. Portanto, nós cá não conseguimos fazer esse tipo de treino. Voltamos à questão, falámos da conciliação da escola com... Daí eu ter dito que íamos voltar um bocadinho atrás. Exatamente, e muito daí bem. A conciliação de irmos buscar, portanto, de levarmos o judo ao desporto escolar, começá-lo mais cedo. Se calhar a palavra não é mais indicada, mas é esta que me ocorre no momento. É um espaço fundamental de recrutamento de jovens, é a escola, ou há também a questão do passa-palavra, do amigo fala com o amigo que o chama? Onde é que é a grande força de recrutamento? Aqui o recrutamento, entre aspas, naturalmente. Eu julgo que sim, que se nós começarmos ao nível escolar, que uma criança que faz judo e que gosta daquilo que está a fazer, é claro que vai incutir nos seus amigos a vontade de fazer judo, a alegria de fazer judo, e isso vai trazer com certeza, quanto mais não seja porque o meu amigo faz, eu também vou ver o que é. Isso vai com certeza trazer mais alunos para o judo. E é uma coisa que nós ali incutimos, que é o respeito pelo outro. Isso é de extrema importância.
até as crianças às vezes com uma certa timidez, começando a desenvolver um trabalho de proximidade física, e em que o mais graduado, às vezes isto parece estranho, mas o mais graduado também já é professor. O mais graduado está sempre a partilhar o seu conhecimento e os seus cuidados com os menos qualificados. Até porque aquela saudação que se vê, que as pessoas conhecem, é uma saudação onde se diz: olá, eu estou-te a cumprimentar, olá, vi-te agora, não é? Estou-te a cumprimentar. Mas ao mesmo tempo estou-te a dizer: vou ter todos os cuidados contigo. E naquilo que for preciso o meu conhecimento, o meu saber, eu falo em presente. Portanto, é uma passagem logo para quem chega dos princípios fundamentais da modalidade. E, portanto, todos os atletas mais jovens ou menos jovens começam a perceber que estão inseridos numa sociedade que é a família, que é o desporto. O desporto é um processo de crescimento educativo. E é esse que deve ser o grande objetivo: educação, ajudar a caminhar. E, portanto, se traduzirmos isto no trabalho que desenvolvemos, e penso que o fazemos todos, levamos a que, de facto, se partilhe com os outros este agrado que nos leva a chegar até nós, dessas diversas formas, novos atletas. E como é que está a realidade do judo no distrito? Não falando agora da Casa Benfica de Santarém, como é que está a realidade do judo do distrito? Há muitas equipas? Está bom, há muitas equipas, está bom. Estamos com à volta de 30 clubes, está muito bom. E ainda agora, voltando só um pouco atrás, diga. A nossa desenvoltura também em termos técnicos nacionais foi os nossos técnicos responsáveis pelas áreas superiores, enfim, das seleções, estão a caminhar periodicamente para o Japão, que é a origem desta modalidade e onde ela se desenvolveu com muito mais qualidade, digamos assim. E nós estamos a beber no Japão periodicamente esse conhecimento e esses valores que chegaram até nós, que durante muito tempo havia menos interação com o Japão e hoje é muito direta essa interação e que traz resultados extraordinários, de facto. E pegando muito bem dessa deixa, vamos falar da final daquilo onde tudo começou, que não foi o judo, mas sim o jiu-jitsu, certo? Certo. Podem. Portanto, o judo é Se o uma... Ricardo quiser referir, teremos. Portanto, o judo é uma consequência, Jigoro Kano, como o senhor há bocado referiu, foi o homem que criou o judo. E ele era praticante de jiu-jitsu. E reconheceu no judo que havia uma série de técnicas, porque também havia, digamos, naquele judo, na sua origem, uma certa perigosidade. Hoje está muito mais melhorado, está muito mais pacífico, digamos assim, o jiu-jitsu. Ele era de facto um combate de rua. Era de facto, enfim, todas aquelas populações usavam o jiu-jitsu como de facto oposição de rua. E ele achou que estava ali uma componente técnica que seria, de facto, bem selecionada para que satisfizesse os seus princípios de ser, de facto, um cidadão com contínuo respeito pelo outro. E, na verdade, ele conseguiu esse êxito. O judo hoje é reconhecido internacionalmente, chegou à disciplina olímpica e, como eu disse há pouco e repito, hoje é reconhecido como, de facto, um elemento construtor da sociedade da amanhã. Ricardo, diferenças entre se é que há, naturalmente, entre o jiu-jitsu e o judo? Sim, as diferenças são algumas, são razoáveis, porque o jiu-jitsu tem na sua essência, tem aquilo que nós podemos chamar portanto, o designado por ATMIs. ATMIs são técnicas de impacto. Podem ser efetuados com a mão, com o cotovelo, com o joelho, com o pé. Portanto, com outras partes do corpo. Uhum. Portanto, o jiu-jitsu tem os ATMIs, o judo não tem. Portanto, foi toda essa parte, essas técnicas mais contundentes que Jigoro Kano retirou para que é aquela questão, como este António falou, vencer sem magoar o adversário. Exatamente. Suavizar o processo. Exatamente, suavização do processo. Portanto, todas essas técnicas mais contundentes foram retiradas ao jiu-jitsu e foi feita a criação do judo. O jiu-jitsu hoje está, pelo menos nós estamos a trabalhá-lo como tal, mais na área da defesa pessoal, da continuação de quem não está, quem já fez judo, já fez competição e agora já não tem condições para tal, e então faz jiu-jitsu como defesa pessoal, como manutenção, e é esse espaço que nós pretendemos criar na Casa do Benfica, embora haja uma federação de jiu-jitsu, uma federação portuguesa de jiu-jitsu, que não está, como está no resto da Europa, associada à federação, às federações de judo, mas cá não houve esse entendimento e então a Federação de Jiu-Jitsu... Há alguma razão específica para essa situação?
Dizia-se que os estatutos tinham alguma limitação, portanto o Jiu-Jitsu chegou a todas as escolas da Europa como um espaço de manutenção, digamos assim. Em Portugal o estatuto tinha algumas limitações, foi o argumento da época, pode ter sido ou não, não sabemos com precisão, e portanto surgiu uma federação separada, digamos assim, da Federação de Judo. No entanto, penso que há outras federações e também tem, digamos, um trabalho competitivo, diversificado, na área da federação. Atletas de Jiu-Jitsu são atletas de Judo ou separados? Não. São Portanto, duas... quem é de Jiu-Jitsu e não é de Judo, Pois, e vice-versa. As escolas de Judo a nível da Europa têm o Jiu-Jitsu como um espaço de manutenção. Os atletas que deixaram a competição, os pais, os amigos, os familiares que querem conhecer o Judo e ao mesmo tempo ter uma componente de defesa. E, portanto, nas federações de Judo, ao estar inserido, foi com esse objetivo. No entanto, existem as federações, as federações de Jiu-Jitsu, que também têm toda essa diversidade do processo competitivo e técnico. Estamos a chegar... Ricardo, diga. Só uma questão. O atleta de Jiu-Jitsu normalmente não faz competição de judo, mas o contrário é verdade, porque com alguma facilidade o atleta de judo faz competição de Jiu-Jitsu. Principalmente ao nível do solo, que são competições de Neoazá, nas quais o atleta de judo, o judoca, tem bastante facilidade porque faz um treino muito intensivo a nível de trabalho no chão, de imobilização, de luxação, de estrangulamento, que é uma das bases do jiu-jitsu também. Meus caros, a conversa está muito interessante e teríamos, se calhar, mais tempo para conversar, mas o tempo é rei, o relógio não para. Estamos perto no final, mesmo para terminar, pedi ao mestre António Anjinho para transmitir uma última mensagem, no sentido de porque é que se deve praticar judo? Porque é que podemos ir praticar judo? Olha, por aquilo que eu já disse, que é uma componente pedagógica, é uma componente formativa. Eu costumo dizer até que o desporto tem uma componente formativa, uma componente de amizade e de partilha. E como estes três elementos são, de facto, elementos construtivos, eu agradeço que o judo e outras modalidades sejam, de facto, as grandes confragens do dia da manhã. E o judo tem essa grande componente, eu conheço-o de perto, naturalmente não estou a tirar essa qualidade a outras modalidades, mas como eu vivo com esta intensidade toda e penso que hoje as crianças que me passaram pelo colo hoje são homens e mulheres, enfim, devidamente reconhecidos a vários níveis, até porque os atletas de competição e os grandes atletas também são grandes académicos, temos conhecimento disso, estou feliz por isso. Resta-me agradecer a vossa presença, mestre António Anjinho, Ricardo Araújo, agradecer também à Casa Benfica de Santarém o facto de ter disponibilizados para estar aqui connosco a falar da vossa grande paixão que é o judo e também o jiu-jitsu. Mestre António Anjinho, queria dizer alguma coisa? Não, quero só também agradecer à Rádio Pernas a oportunidade que nos deu de falarmos das nossas modalidades, o interesse que elas têm, a intervenção que elas têm na sociedade e aquilo que é permitido, de facto, que ela faça do homem e da mulher da manhã gente, de facto, de qualidade. E, portanto, fica aqui a minha gratidão de podermos estar aqui a expressar o que sentimos. O prazer foi todo nosso. Chegou assim ao fim a emissão número 3 do seu programa de desporto de segunda-feira livre e direto. Despedimos-nos até à próxima semana. Boa noite para todos.